Segunda Reis, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, a partir do primeiro versículo. Segunda Reis, capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure o leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: porque o rei ficou tão aflito, envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores que aquele rio de Israel, que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso, mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vai, lava-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. E ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. E Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Até aí a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar.
Meus irmãos, no domingo passado, nós falamos a respeito da cura de um leproso no Evangelho, num dos Evangelhos, no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar também da cura de um leproso agora no Velho Testamento. E o que nós podemos tirar como lição para a nossa vida, mediante a esse milagre que Deus operou. Veja bem que Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Israel. Naamã, ao ser curado, ele reconheceu que não havia outro Deus no mundo a não ser o Deus de Israel. E é exatamente esse Deus que nós servimos, o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus de Israel é o Deus soberano. O Deus de Israel é o Deus que tem todo o poder nas mãos. Nós estamos no momento que temos feito um período de busca ao Senhor, de oração, de pedido ao Senhor, para que Ele possa operar em favor das nossas vidas, como igreja do Senhor aqui nesse lugar, e outras necessidades que nós temos colocado por meio da oração diante do Senhor. E nós podemos ter certeza de que o Deus que nós servimos é um Deus que ouve oração, e é um Deus que responde oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco aqui sobre esse milagre que Deus operou nesse homem chamado Naamã. Quem era Naamã, ou quem foi Naamã? Naamã foi um comandante do exército da Síria, e foi um homem famoso, um homem valente, um homem pelo qual Deus, por meio dele, deu vitórias à Síria. Veja bem que, embora a Síria fosse inimiga de Israel e não conhecesse o Deus verdadeiro, a palavra de Deus diz que por meio de Naamã, Deus, o Deus verdadeiro, Deus cedeu vitórias à Síria. O que nós percebemos que Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas e sobre todas as nações. Ele faz o que quer, aonde quer, com quem quer, e Ele abençoa até mesmo aqueles que estão diante dEle que não o conhecem, por simples misericórdia. Deus é misericordioso, né? Deus é gracioso. Então Naamã é esse homem que tinha alcançado uma boa posição no seu, vamos dizer assim, na sua profissão, diante da sociedade. Havia ali alcançado uma posição de destaque e era um homem honrado. Só que a palavra de Deus diz que, embora Naamã fosse esse homem que inclusive o rei da Síria tinha grande respeito por ele, ainda assim a palavra do Senhor diz que, mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E é interessante nós prestarmos atenção nessa palavra lepra, porque a palavra lepra na Bíblia nem sempre está relacionada à hanseníase que nós conhecemos nos nossos dias. A palavra lepra na Bíblia era aplicada a todo tipo de doença que pudesse acometer a pele de uma pessoa. E há alguns questionamentos: que tipo de lepra Naamã sofria? Se era uma lepra mais grave ou se era uma lepra mais suave, se podemos assim dizer. Não há como nós sabemos ao certo qual era o tipo de lepra que Naamã servia. A grande indagação é: por que Naamã, sendo leproso, ele não estava isolado como era o costume dos leprosos naqueles dias? Porque ele tinha convívio com a sociedade. E aí vem a indagação: possivelmente essa lepra não fosse uma lepra grave, uma lepra contagiosa. Outros vão pensar o seguinte: não, essa prática de isolar os leprosos eram práticas da comunidade de Israel. Naamã, por sendo um gentio, talvez não tivesse esse tipo de prática. Seja qual for a realidade, o que nos importa aqui é que Naamã tinha um problema na sua vida, e algo que o incomodava, e algo que as pessoas percebiam e que causava incômodo, e que ele não tinha como se livrar daquilo a não ser por meio do milagre. E ele então
tanto é que aquilo incomodava, e que ele precisava, e que ele ansiava por uma resposta para o seu problema, que ele vai ouvir o testemunho daquela menina, a serva de Deus, e vai buscar no Deus de Israel o socorro e o refúgio para o seu problema. Então era algo que de fato incomodava Naamã. Mas até Naamã receber a bênção, entra na história alguém que sequer o nome é mencionado, e é uma menina. E essa menina, serva de Deus, quando a Síria atacou Israel, levou cativo essa menina. E essa menina então foi servir como escrava exatamente na casa de Naamã. Veja bem qual era a situação dessa menina, dessa serva de Deus. Ela estava vivendo como escrava, longe do seu povo, longe da sua comunidade, vivendo como escrava numa terra dos inimigos de Israel, servindo ali. Mas essa menina tinha uma fé no Deus de Israel, e apesar da circunstância, ela não deixou de testemunhar a sua fé. Veja bem que às vezes nós questionamos, nós indagamos o porquê de alguma circunstância, o porquê que nós estamos vivendo determinada situação. Aparentemente, determinada situação na vida de um cristão, parece que o cristão está sendo derrotado, parece que o cristão está sendo vencido, mas às vezes por trás de tal situação, por mais difícil que possa nos parecer, pode ser que por trás disso exista da parte de Deus um propósito maior, que nós não conseguimos compreender naquele momento. Aquela menina de fato estava lá, e havia de fato um propósito maior naquela situação. Por meio do testemunho daquela criança, daquela menina, o Deus de Israel seria revelado a esse homem que precisava desse milagre. O Deus de Israel seria revelado a Naamã. E então essa menina foi um testemunho, ela foi um instrumento na mão de Deus ali, para que Naamã pudesse ter o conhecimento de que o seu problema não era um problema sem solução, de que o seu problema não era uma causa perdida, porque existe um Deus que pode todas as coisas. Meus irmãos, quando nós conhecemos um Deus vivo, nós sabemos que os nossos problemas não podem ser entendidos e interpretados como causa perdida. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de milagre, e se Ele quiser operar, Ele opera maravilhas. Sempre foi assim na história do povo, da humanidade, do povo de Israel. Ele se revela como Deus forte, como Deus que opera milagres extraordinários, como Deus que abre o caminho onde não existe, como Deus que faz a água brotar de uma rocha, como um Deus que faz descer maná do céu para alimentar uma comunidade que Ele separou como seu povo. Esse Deus que nós servimos é o Deus das maravilhas. Portanto, não há causa impossível diante desse Deus. E o que nós vemos, que Naamã tomar conhecimento da existência dessa possibilidade dele ser curado da sua enfermidade, ele vai conversar com o seu rei, vai falar da situação em que o que ele ouviu a respeito daquela menina. Então o rei vai conceder uma carta de apresentação de rei para rei. Ele vai apresentar, o rei da Síria vai escrever uma carta para apresentar Naamã ao rei de Israel, e pedir. Na carta tinha um pedido, e o pedido era que o rei de Israel curasse Naamã. Só que quando Naamã chega diante do rei de Israel,
E é interessante que ele vai lá e ele leva consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas de festa. Ele vai levando tudo isso, porque ele quer apresentar isso como uma oferta, para demonstrar ali que ele estava ali em paz, que ele estava ali reconhecendo, quem sabe a graça de Deus. Ele leva todos aqueles valores com ele. Mas quando o rei de Israel lê a carta, o rei de Israel entra em desespero, rasga as vestes, porque ele começa a imaginar o porquê que esse rei, que já invadiu Israel uma vez, que já venceu Israel uma vez, está mandando essa carta agora para que eu venha curar alguém de uma lepra. Porventura sou eu Deus para dar ou tirar a vida de alguém? Aí nós percebemos que, pelo menos para o rei de Israel, dá-se a entender que aquela lepra fosse uma lepra grave, porque ele vê a possibilidade daquele homem perder a sua vida por causa disso, e ele vai dizer: porventura sou eu Deus? E ele vai então achar ou interpretar aquela carta como uma tentativa do rei da Síria de causar a ocasião ou pretexto, ou criar um pretexto para atacar Israel. E o que nós podemos tirar de lição nesse momento que o rei recebe a carta e entra em desespero? É que às vezes, meus irmãos, diante das circunstâncias que nós nos encontramos, nós esquecemos muitas das vezes que, embora nós não tenhamos a solução nas mãos, nós não somos capazes, de fato nós servimos um Deus que é. Embora o rei estivesse certo ao dizer ele não tem condição de fazer porque ele não é Deus, ele por um instante se esqueceu de que ele servia um Deus e que ele tinha no seu reino um profeta, um homem de Deus. E às vezes nós agimos com desespero em situações, esquecendo que nós, embora não temos recurso próprio para vencer as nossas lutas de nós mesmos, nós servimos um Deus que pode muito ao nosso favor. Outra coisa que nós tiramos como lição aqui desse episódio do rei é que às vezes nós julgamos as ações das pessoas de maneira errada. Às vezes nós não conseguimos interpretar, às vezes, as atitudes de algumas pessoas e fazemos pré-julgamento de pessoas, e às vezes nós criamos até situações desagradáveis, e por que não dizer, nós criamos inimizade muitas das vezes por não interpretar as atitudes e ações de algumas pessoas. E às vezes as ações são mal interpretadas, elas são as ações mais simples. Alguém que passa por nós na rua e às vezes não nos cumprimenta, nós podemos assim interpretar essa atitude como desprezo. Mas é possível que muitas vezes a pessoa passa por outro na rua e sequer enxerga aquela pessoa. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou vendo a pessoa longe, a minha esposa sempre dá uns arranquinhos quando eu estou passando perto de alguém, porque às vezes eu estou vendo a pessoa longe, eu enxerguei ela longe, só que quando ela está passando do meu lado, a minha cabeça está em outro lugar, e eu acabo não percebendo que aquela pessoa passou, e eu acabo não cumprimentando, e às vezes isso pode ser interpretado de maneira equivocada, porque o que a carta queria dizer na verdade era um pedido de socorro, era um pedido de ajuda, e não um agravo, e não uma busca de uma ocasião para criar inimizade ou para acirrar as dificuldades. Só que Eliseu, servo de Deus, ele toma conhecimento dessa situação, e ao conhecer essa situação, Eliseu puxa para si a responsabilidade.
e diz assim para o rei de Israel: pode mandar chamar, porque ele vai descobrir que aqui existe um profeta verdadeiro. E o nome Eliseu quer dizer Deus é salvação, e é exatamente essa era a função dos profetas, era representar o agir de Deus, era ser porta-voz de Deus, é trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Os profetas eram aqueles que muitas das vezes traziam mensagens, às vezes até mensagens duras, para condenar o pecado na sociedade, na comunidade, para despertar a comunidade, para chamar a comunidade ao arrependimento. Às vezes os profetas eram usados por Deus por meio de milagres, como foi o caso de Elias, e agora o seu sucessor Eliseu também. Esse homem foi usado de forma poderosa por meio de sinais, de milagres. Mas nem todos os profetas faziam milagres, mas todos os profetas eram mensageiros de Deus. Os profetas de Deus verdadeiramente tinham mensagem de Deus para o homem. E o nome Eliseu, Deus é salvação. Todo o ofício do profeta deve ser para exaltar a Deus, deve ser para levar a glória para Deus. Meus irmãos, nós vivemos um momento muito difícil no meio cristão, no meio evangélico, onde muitas das vezes homens usados na mão de Deus têm, em vez de trazer e de levar a glória para Deus, tem procurado muitas das vezes se colocar num pedestal e buscar e atrair os olhares ou os aplausos ou a glória para si, quando na verdade todo o louvor e toda a honra e toda a glória deve ser sempre direcionada ao Deus Todo-Poderoso. Naamã fica sabendo então de que Eliseu manda chamar, e a palavra do Senhor diz que Naamã foi até a porta da casa de Eliseu. Então Naamã foi com seus cavalos, carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, veja bem, Eliseu manda um mensageiro dizer a Naamã. Eliseu sequer saiu de dentro da sua casa para receber esse homem honrado, para receber o comandante do exército da Síria. Eliseu sequer saiu da sua casa, apenas mandou um mensageiro levar o recado. E o mensageiro levou a mensagem para Naamã que ele lavasse 7 vezes no Rio Jordão, que sua pele seria restaurada e ele ficaria curado. Só que qual foi a reação de Naamã com relação a isso? A palavra de Deus diz que Naamã ficou indignado, e que Naamã começou a comentar: olha, eu imaginei que ele iria sair para me receber. Olha, afinal, quem sou eu? Eu sou alguém de extrema importância na minha terra, eu sou o chefe, eu sou o comandante do exército, até o meu rei tem um respeito para comigo, mas sequer ele saiu para me receber. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus precisava trabalhar com Naamã para que ele de fato recebesse uma bênção. E ele diz a palavra do Senhor que Naamã deu meia volta e partiu furioso. Ele esteve na porta da casa do homem de Deus, e agora, por não concordar com a forma com que as coisas estavam acontecendo, e por achar que ele merecia uma atenção diferente, ele agora indignado, ele dá meia volta e ele está agora disposto a ir embora para sua casa e voltar para sua casa com o seu problema. Meus irmãos, quantas pessoas vêm à casa do Senhor e escutam uma mensagem de Deus, e às vezes não é o que eles gostariam de ouvir, e às vezes eles saem indignados da casa de Deus, e eles vão embora para sua casa sem receber a bênção. Ou seja, Naamã estava na porta da bênção, e por pouco ele deixa a oportunidade passar. E muitas vezes o homem, por causa da sua prepotência, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho, ele deixa de receber as bênçãos de Deus.
Só que nós vamos ver que aqueles servos de Naamã, eles vão dar um conselho, vão atrás de Naamã e dão um conselho para Naamã, e pede a Naamã para voltar, arrependa-se. Tudo que o homem de Deus pediu não foi uma coisa tão difícil assim, apenas que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ficar curado. Se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não ia fazer. E Naamã então escuta o conselho dos seus servos e retorna. Que bênção é quando alguém, mesmo nas suas dificuldades, consegue dar ouvidos, às vezes, ao conselho de alguém, porque de fato aquela pessoa que está aconselhando pode estar dando de fato um bom conselho. Porque o grande problema dos arrogantes, o grande problema dos soberbos, é achar que eles sabem tudo. Eles têm dificuldade de ouvir opiniões. Mas nesse caso, Naamã escutou ali. Antes ele havia questionado: olha, eu poderia mergulhar nos rios melhores que tem lá em Damasco. Por que tem que ser nesse rio aqui de Israel? Ou muitas vezes ele julga segundo a aparência. Para ele os rios de Damasco seriam melhores. Muitas vezes nós julgamos segundo a aparência e acabamos às vezes deixando de receber a bênção de Deus por julgar mal. Estamos chegando ao final, irmãos, e o conselho que Naamã recebe dos seus oficiais é: o Senhor deve obedecer à instrução dele. Apenas vá, lava-se e será curado. E assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus, e sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Veja bem a expressão: Naamã agora desceu ao Jordão. E essa expressão, Naamã desceu ao Jordão, nos faz aqui pensar o quanto nós estamos dispostos a descer para recebermos a bênção do Senhor. O quanto de nós estamos dispostos a descer da nossa vaidade, a descer do nosso orgulho, a descer da nossa prepotência, para sermos abençoados pelo Senhor. Muitas vezes o homem encontra muita dificuldade em descer, mas aqueles que descem, aqueles que se humilham, esses serão exaltados. Aqueles que se humilham e buscam o Senhor, obedecem ao Senhor, recebem a bênção. Lembra do que o Senhor disse para Zaqueu lá naquela árvore? Desce depressa, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Descer nem sempre é fácil para muitas pessoas, mas feliz aqueles que se humilham. O quanto estamos dispostos a obedecer à revelação de Deus, porque era uma mensagem, aquela mensagem de Eliseu, do profeta, era uma revelação de Deus para aquele homem. O quanto nós estamos dispostos a obedecer à revelação de Deus, a ouvir a voz de Deus, o quanto nós estamos dispostos a descer para nós ouvirmos a voz de Deus, porque só vai ouvir a voz de Deus quem desce. Quem abre mão da sua vaidade, do seu orgulho, é que consegue ouvir a voz de Deus. E o quanto nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus direciona para a nossa vida, para que o milagre aconteça. Naamã foi feliz, porque a princípio ele começou a perder a oportunidade por causa da sua vaidade, mas no meio do caminho ele se humilha e ele volta atrás e ele cumpre ali aquilo que foi orientado, e a obediência resultou na sua cura, no milagre na vida daquele homem. Meus irmãos, a obediência à palavra de Deus, a obediência à direção de Deus pode resultar em milagres extraordinários na nossa vida, mas também quando a pessoa não conhece o Senhor, às vezes através, meus irmãos, de uma cura física e de um milagre, Deus pode se revelar àquele que ainda não o conhece e operar salvação. Nós estamos orando para muitas pessoas da nossa família que ainda não foram salvos.
Talvez são aqueles que conhecem ao Senhor de ouvir falar, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus vivo, que precisam viver, experimentar uma experiência com Deus para de fato experimentar o milagre maior que é a salvação. Naamã, ao ser curado, ele foi salvo não simplesmente daquela enfermidade, mas ele foi salvo na sua alma também, porque quando ele retorna ali para Eliseu, ele vai testemunhar: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente. E mais à frente ele vai dizer assim: olha, que o Senhor me perdoe quando eu tiver que entrar lá no templo, com o meu Senhor, no templo do ídolo, do Deus do meu Senhor, porque agora eu conheço o Deus vivo, eu agora conheço o Deus verdadeiro, mas eu tenho que prestar serviço ao meu rei, e às vezes eu vou ter que entrar com ele lá naquele templo, eu vou ter que talvez estar com o meu rei lá diante daquele ídolo, mas que o Senhor me perdoa. Por quê? Porque quando eu estiver fazendo isso, eu não estarei fazendo de coração, porque agora a minha vida pertence ao Senhor. Que coisa maravilhosa! É o Deus que opera milagres extraordinários, e além de tudo, o maior milagre, que é a salvação. Que Deus possa nos abençoar, para nós sermos instrumentos na mão de Deus, como foi aquela menina, e para, mediante a circunstância que nos cerca, nós sabemos de fato ouvir a voz de Deus, para recebermos os milagres na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar um louvor.